Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rochas da Saúde. Aqui a gente traz informações mais variadas sobre saúde e bem-estar. Hoje comigo eu convidei o meu veterano da faculdade, que é cirurgião geral formado pelo Hospital do Servidor Público Estadual do Estado de São Paulo, IANSP, o Dr. Roger Farinha, para a gente conversar um pouco sobre os temas da cirurgia geral e também da nova residência dele que ele vai fazer depois da cirurgia geral, que é urologia. Mas antes da gente começar, eu queria agradecer ao nosso parceiro, a Barbosa Jiu-Jitsu, que é uma academia de lutas excelente para você que quer aprender artes marciais. Então, bora para o nosso podcast. Roger, bem-vindo ao Rochas da Saúde, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, prazer estar aqui com você, Rocha. É muito legal aí ver todo o pessoal da São Camilo criando coisas novas, podcast crescendo aí, então prazer estar aqui pra gente bater um papo hoje. Prazer é todo meu. Então, me conta, como que nasceu essa ideia, de onde que, o que fez você querer escolher o caminho da cirurgia geral, lá na faculdade? Bom, perfeito. Acho que começar me apresentando. Eu sou o Roger, né? Roger Farinha. Tenho 26 anos e acabei a minha residência em cirurgia geral agora, formado pelo IANSP. Fiz faculdade na São Camilo, Centro Universitário São Camilo, era da turma 20. E agora começando aí a residência de urologia, né? Nossa, você é novo, cara, você tem 26 anos, eu achava que você tinha mais. Pois é, acabei passando Pô, direto aí na. pô, você foi bem, tá na bala. É bom que o caminho é longo, né? Sim, 12 anos, sim. pegar tudo 12 ou 13, se contar um fellow, uma coisa assim, então. Sim, pô, mas parabéns. Desculpa aí, continue aí. Obrigado. Mas então, cara, eu acho que a parte da cirurgia foi algo que acho que sempre foi um pouco do meu perfil, assim. Acho que desde o terceiro ano da faculdade era o que eu já tinha escolhido, sabe? Nunca fui de fechar muito as portas, só que eu sempre sabia que eu era uma pessoa muito mais com perfil de cirurgia do que clínico, sabe? Então, a partir do terceiro ano que você começa a rodar ali no ciclo clínico, começa a ter técnica cirúrgica, roda ali na parte clínica médica, né, cardio, tudo que era a nossa saúde do adulto, né? Eu sempre gostei mais de anatomia, as aulas de técnica cirúrgica eram muito mais legais. E nos estágios também, a parte prática era uma coisa que eu gostava muito mais, centro cirúrgico, procedimento. E acho que a parte do raciocínio da cirurgia geral sempre foi uma coisa que eu gostei mais do que dos raciocínios clínicos, sabe? Para você conseguir chegar na conclusão mais rápido, ser uma coisa mais direta ao ponto, sabe? De fazer um diagnóstico e ter um tratamento, tipo, A, B, mais rápido, sabe? Sim. É, eu acho que é muito isso que você falou do seu perfil, né? Exato. Porque eu vi no Instagram um dia desses que como saber se você é clínico ou se você é cirurgião. Que chega alguém que quer discutir um caso e conta desde o momento da concepção até o fato dele ter 80 anos, estar com uma pneumonia, com derrame Exato. pleural, você precisa drenar, precisa do parecer do cirurgião. Aí o cirurgião já pensa, poxa, mas e aí, cadê? O que que tem que fazer? Fala aí o que tem que fazer. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Exato. Se você é uma coisa muito mais prática, muito mais Muito mais resolutiva, sucinta, assim, né? metódica, resolutiva. Exato. A gente quer buscar a solução, entendeu? A gente não busca fazer mais ciência do que o necessário. Mas ao longo da faculdade, assim, também fui experimentando várias coisas. Então, também já fui de liga de clínica médica, já fui da liga de cirurgia Uhum. também. Mas, enfim, fui traçando mais pro caminho da cirurgia ao longo, muito de anatomia e tal, de técnica cirúrgica. E aí fui gostando mais, ia fazendo estágios optativos fora do horário também, para ver se era isso mesmo, para tentar ficar mais tempo no centro cirúrgico, assim, né? Assim, eu acho que é muito importante, né? Você degustar muito dos sabores da sorveteria, por assim dizer, né? Porque muitas vezes você nem sabe que, sei lá, por exemplo, eu gostava muito de anestésio também. Eu vi, nossa, vamos fazer um estágio fora de anestesia. Eu falei, poxa, que legal. Mas eu, assim, definitivamente ainda não sei o que eu quero da minha vida, mas estou até fazendo cursinho, spoilers, de um possível patrocinador nosso, para a cirurgia geral, que acho que, enfim, é Boa, uma especialidade que é bem concorrida, bem difícil de passar e melhor mirar no excesso do que na perfeito. falta, né? Exatamente. Cara, eu acho que tem muito desse perfil mesmo da pessoa, sabe? E até mesmo pra você aguentar a residência de cirurgia, né? Ah, sim, conta mais disso. Então, assim, eu acho que não é todo mundo que é, conseguiria passar pelo que é preciso pra você terminar uma agência de cirurgia geral, sabe? Isso por vários motivos, sabe?
Por começar, assim, carga horária, ela é diferente. Não tem como uma residência clínica ter a mesma carga horária de uma residência de cirúrgica, no geral, seja ortopedia, neurocirurgia, cirurgia geral. Até porque, assim, tudo que os clínicos fazem, de partir, passar visita, pedir os exames, ter as discussões de caso, tudo, a gente também tem que fazer, mas toda a parte do centro cirúrgico. Então, tudo pré-operatório, pós-operatório, o centro cirúrgico em si, né? Então, eu acho que é muito difícil você fazer uma residência de cirurgia geral com a mesma carga horária de uma residência clínica, sabe? Ah, sim. E é bem corrido, né? Ainda Exato. não estou passando pela cirurgia, mas a gente tá na enfermaria pediátrica, a gente vê os residentes da cirurgia de manhã, chega lá super cedo, passa a visita, depois Exato. opera, volta pra passar no pós. Exatamente. Tem que chegar cedo, não tem como, porque para acontecer a enfermaria tem que ter resolvido às 7 horas, para você conseguir ir pro centro cirúrgico depois e ficar no centro cirúrgico o dia inteiro, sabe? Uhum. E, enfim, acho que é diferente também, acho que talvez a relação interpessoal que você tem numa residência de cirurgia e numa residência de clínica, sabe? Acho que Tipo, cada. entre os pares, assim, entre Exato, os acho que entre residentes? os R+, R-, e também entre os chefes. Eu acho que tem, pelo perfil de cada um também, óbvio, mas e também pela particularidade de cada uma das residências, sabe? Eu acho que o tipo de cobrança é um pouco diferente entre as especialidades clínicas e especialidades cirúrgicas, sabe? Tipo, você diz do cirurgião ser mais cobrado. Eu acredito que sim, sabe? Mas talvez não mais cobrado, mas ser cobrado de uma maneira diferente, Uhum. sabe? Maneira mais direta, vamos Sim. dizer assim, sabe? Um pouco mais esculacho às vezes. É, mas é bom, porque pelo menos você sabe que já é um lobo, não é um lobo em pele de cordeiro, né? Exato, exato. E faz parte, assim, do mundo da cirurgia, sabe? Acho que esse jeito é uma coisa que eu até prefiro de ser uma coisa mais papum, falar o que tem que falar e acabou, sabe? Sim, sim. E conta mais como que foi a estrutura da residência, né? Uhum, Porque eu sei que você passa em ambulatórios, enfermarias, centros cirúrgicos, enfim, mas você fica um período, por exemplo, eu estou na, sei lá, cirurgia de cabeça e pescoço, que nem você passou, né? uhum. E como que foi essa estruturação? Então, na residência são 3 anos, né, de cirurgia geral agora. Até 3 anos atrás eram só dois, né? E teve uma mudança aí da estrutura da cirurgia para ser 3 anos. É, isso para tentar formar um cirurgião geral mais completo. Essa foi a ideia, para você conseguir colocar mais, mais armas, mais cartas na manga para o cirurgião geral sair formado com 3 anos e não com dois. Mas a gente acaba rodando mais ou menos as mesmas coisas que já era com 2 anos antes, só que com um pouco mais de tempo. Então, cada serviço vai rodar de uma ordem, né? Mas especificamente no IANSP, no R1 a gente acaba rodando na cirurgia geral, no pronto-socorro, na gastrocirurgia, na vascular, na uro e acho que são esses, do R1 pelo menos. Já no R2 você roda de novo na gastro, na cirurgia geral e no PS. Você roda em um rodízio externo, que é o único externo que a gente roda na residência do IANSP, que a gente roda no IGESP, que é um hospital com um porte um pouco menor que o IANSP, mais pra gente pegar mão de hérnia, vesícula. E isso porque enfim, o IANSP é um hospital que nem sempre a gente consegue ter um volume de hérnias, vesículas, essas cirurgias menores tão parecido quanto alguns hospitais secundários, por exemplo, se você rodar num Carapicuíba da Uhum. vida, sabe? Então, colocaram esse rodízio pra gente conseguir operar mais, ter mais cirurgias assim. Além disso, rodar na plástica e acho que são esses do R2. No R3, a gente roda cabeça e pescoço, torácica, na cirurgia geral também, roda na. Quais são os outros? Que são muitas São especialidades. muitas especialidades, cara. A gente São acaba muitas. rodando tudo lá no IANSP também. Mas, enfim, a gente roda no PS também, que é um rodízio bom pro R3. E a gente tem o eletivo, né? Que a Uhum. gente roda um mês onde a gente quiser, a depender da sub que você quer rodar, né? Uhum. E na cirurgia pediátrica também, que era o outro do R3. Ah, sim, é. Mas são muitas especialidades, assim. Exato. E então, a gente estava conversando antes, você tá muito entre uro e plástica. Que eu ainda não. Eu sou no internato, ainda não terminei a faculdade, mas
são duas especialidades dentro da cirurgia que eu pretendo fazer. Como que foi Aham. sua experiência nelas? Então, cara, eu também tinha essa dúvida quando eu entrei na cirurgia, né? Na verdade, na faculdade, eu gostava de cirurgia pediátrica. Porque, assim, rodei no estágio de cirurgia pediátrica, gostei, entrei em uma cirurgia ou outra. Aí tinha essa coisa, assim, meio na cabeça, mas fraco ainda. Eu entrei com a cabeça muito aberta, assim. Até que me perguntavam, o que que você vai querer fazer depois? Eu falei, cara, não sei. Vou entrar meio que aberto pra ver cada coisa e não fechar nenhuma porta também, que acho que é importante você não chegar com nenhum preconceito, nenhuma cabeça já pré-formada, e às vezes você perde a oportunidade de ver alguma coisa com a cabeça aberta ainda, que foi o meu caso, por exemplo, né? Com a urologia. Então, ao longo do primeiro ano ali, eu sempre gostei muito de barriga, né? Acho que todo mundo que faz cirurgia geral gosta de cirurgia da aparelho digestivo como geral, então sempre gostei muito que comecei a ser uma opção e também gostava muito de plástica. A princípio, essas eram as duas opções mais fortes. Até que eu rodei no R2 na plástica. E aí eu tive um contato um pouco maior com o tipo de paciente da plástica, as cirurgias da plástica, um pouco da rotina, um pouco do que o cirurgião plástico tem que buscar dentro da sua estrutura como cirurgião. E, cara, eu acho que principalmente o tipo de paciente é uma coisa que não me agradou muito na plástica, sabe? Porque eu senti que eu não conseguia criar uma empatia tão forte assim com os pacientes, principalmente na parte de estética, Uhum. sabe? Acho que sim, tudo bem você fazer uma cirurgia estética, enfim, pode ser algo que pode mudar a vida da pessoa, e tudo bem fazer, sabe? Só que eu acho que eu não conseguiria ser o médico que ia conseguir ter a relação médico-paciente necessária para ser um bom plástico, sabe? Uhum. Até porque a pessoa vai com uma expectativa e ela vai ter cobranças a partir da expectativa que ela vai ter. E eu acho que esse tipo de cobrança do paciente da cirurgia plástica não é o que eu gostaria de ter ao longo da minha vida, apesar de você ter uma boa remuneração, Uhum. ter cirurgias muito legais também, enfim. E aí, eu já tinha rodado na Uro, no meu R1. Então, depois que eu rodei na Uro, foi uma coisa que eu nunca tinha tido muito, vamos dizer assim, afinidade, nunca tinha gostado muito, mas depois que eu rodei na Uro, cara, eu gostei muito do estágio, assim, os chefes eram muito bons lá na Uro. Foi um rodízio que, apesar de ser um rodízio puxado, tem muita coisa, muita cirurgia, ambulatório muito cheio, mas eu gostei muito, assim, sabe? É, Tem cirurgias de todos os tipos, enfim, acho que eu consigo explicar um pouco melhor o motivo da Uro É, depois também, não, mas foi é que é mais ou muito menos por. completa, né? É muito, uma especialidade muito completa, né? Sim, Pode exato. fazer. Acho que esse foi um dos motivos, inclusive, que eu escolhi Uro, sabe? Porque dentro dessa confusão, se eu queria plástica, queria barriga, tudo, quando eu fui começando a pensar o que que eu ia querer fazer, pensando também, enfim, que tipo de vida eu ia querer ter, qualidade de vida, que tipo de cirurgia eu queria fazer, as oportunidades que eu ia querer ter, sabe? Eu acho que a urologia é uma especialidade muito completa e que abre muitos leques para você. Então, se você quiser fazer só cirurgia de litíase, de Uhum. cálculo renal, você consegue fazer. Então, são as cirurgias da endouro, né? Então, pode fazer cirurgia por laser, cirurgia por percutâneo, pode fazer só cirurgias por dentro do canal Uhum. urinário É. mesmo. Pode fazer a parte de uro-onco, e aí tem todos os tipos de cirurgia, cirurgia aberta, cirurgia laparoscópica, cirurgia robótica, que é um dos melhores usos da robótica atualmente assim, na medicina, né, por ser na pelve, então todos os órgãos são fixos. E também a parte de andrologia, disfunção miccional, cara, são muitas coisas assim, sabe, que dá pra fazer. Então, acho que o leque de opções que você tem dentro da urologia é muito grande e todas elas são áreas que vêm crescendo muito também, sabe? E a experiência que eu tive com cada uma dessas áreas foi muito boa também. Tanto é que agora na neurologia eu não sei, né, pra qual lado que eu vou, sabe? É. Mas, Não, mas é muito, muito bacana isso, que você fez uma análise boa e urologia é uma especialidade que é tida como muito bem remunerada também. sim, óbvio Porque, que. não, porque o que fala da uroplástica, mas é uma especialidade muito até que clínica, né, em termos poxa, você ter vários tratamentos medicamentosos também para algumas por exemplo, hiperplasia prostática também. Uhum, E você pode fazer muito da clínica e muito da cirurgia também. Cirurgias muito bacanas, muito interessantes, né? sim. E campos de atuações infinitos e por todos os gostos. E eu espero que você goste e possa voltar também
com essas novas experiências da Uro Com propriamente. certeza. Não, vai ser uma aventura aí agora, esses Vai. próximos 3 anos. Mas eu acho que a tempestade maior passou. Ah, acho que sim. Acho que pior que o R1, não tem como, viu? Eu acho que agora as cobranças são um pouco diferentes em relação ao R1, porque acho que quando você tá entrando numa residência, talvez o mais difícil não seja nem a medicina, assim, sabe? Eu acho que seja você aprender o que é ser residente. Porque isso é uma parte que foge muito da medicina. Você nem sempre é cobrado tanto por conteúdo médico, assim, de condutas, essas coisas, quando você é R1. Mas você é muito cobrado por responsabilidade de postura, de conseguir fazer as coisas que são delegadas a você, entender o funcionamento da residência, então como que você faz para pedir tal exame, como que você faz para fazer internação, o que que você tem que pedir para os seus pacientes todo dia, o que que você não pode comer bola, o que que você tem que priorizar dentro do seu dia, né? Porque acho que talvez algumas pessoas não entendam como funciona o dia a dia do residente, mas basicamente quando você é o R1, você tá lá para fazer as funções. Então você vai receber as funções dos seus R+, que vão estar passando visita, vão estar discutindo com o chefe e tudo, e eles vão passar para você, ó. Tem essas coisas aqui que tem que ser feitas para os pacientes. A partir disso, e de acordo com o que o seu R+ te falar que é prioridade, tudo, você tem que tentar fazendo. E não tem tempo hábil para você conseguir fazer tudo, tipo, com calma. Você tem que ir fazendo, 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 e daqui a pouco já tem ambulatório, tem que ir pro centro cirúrgico. Você tem que se virar para conseguir fazer tudo. E aí, de acordo com o que você conseguir fazer ou não, você pode ir embora cedo ou pode ir embora às 2, 3 horas da manhã, Nossa. para no dia seguinte estar lá cedo de novo. Então, eu acho que você conseguir pegar esse ritmo de conseguir fazendo as coisas, se organizar, colocar na sua cabeça o que que é prioridade, o que que não é, é, enfim, aprender a descansar com um pouco que você tem fora do hospital, sabe? Aprender a tocar as outras partes da sua vida, além da residência, né? Porque é muito fácil você deixar a residência se tornar a sua vida por completo, sabe? E acho que isso é o que mais pega, tipo, no psicológico dos residentes, talvez. E aí, ao longo do tempo, vai mudando o tipo de coisa que você tem que aprender. Então, ao longo do R2, você já tem que aprender a delegar as suas funções, porque você já tá com a cabeça de R1. Quando você vira R2, você quer resolver tudo. Mas você não pode ter essa cabeça, você tem que aprender a falar, não, você tem que fazer isso, essa função que é primordial tem que ser resolvida, e não pode falar, eu vou fazer, mais pra frente, quando o R1 tiver mais pedalado, né, mais agilizado, que a gente fala, aí eu consigo passar isso pra ele. E no R3 você já tem que saber organizar meio que a equipe, sabe? Saber dos casos, mesmo que você não esteja passando visita 100% ali na beira-leito. É... E a hora de você botar a mão na massa para saber operar o que você não conseguiu nos últimos anos, sabe? Fazer cirurgia mais complexa, aprimorar alguns detalhes, para conseguir sair bem formado como cirurgião, né? E você operou muito no seu R1? Ou não? Foi mais pra frente? Cara, então, eu acho que isso é uma particularidade do IANSP e que, assim, não existe serviço perfeito de residência, sabe? Acho que cada residência vai ter os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. O IANSP tem muitos pontos positivos, então, ele é um hospital terciário, gigantesco ali, bem localizado, centro de São Paulo. Tem acho que uns 800 leitos no IANSP, é um hospital grande, mais ou menos a mesma quantidade de leitos de Unifesp, Santa Casa, Instituto Central do HC. É um hospital com muito recurso, então você tem todos os exames possíveis disponíveis ali, coisas de radiointervenção, ressonância, tomografia, a parte de endoscopia também é muito forte, tem CPRE, Spyglass, exames muito especializados assim. Legal, legal. Então você acaba tendo contato com muita coisa diferente que você não teria em algum hospital do SUS, que nem foi o nosso internato lá em Carapicuíba. Uhum. Então, o outro lado da moeda é que, por ter coisas mais complexas, nem sempre é você que vai operar. Então, você, enquanto R1, sendo bem sincero, operei hernia umbilical, lipoma e uma outra hernia inguinal no meu R1. Foi basicamente isso, entendeu? E às vezes, quando o R mais deixava, descolava uma vesícula. E foi isso. O resto, fi, papel ambulatório e funça, sabe? Mas, ao longo dos anos, a gente vai fazendo mais coisas, sabe? Então, no R2, eu já comecei a fazer mais vesícula, hernia umbilical, hernia inguinal, hernia incisional. Nas subespecialidades que você rodava, fazia alguma coisinha diferente também. Então, na gastro, fazia algumas coisas de orificial. Na plástica, aprendi a fazer algumas coisas de pequena cirurgia, blefaroplastia.
Enfim, e no R3, que eu acho que foi o maior volume, assim, de cirurgias mais complexas. Então, quando a gente tava rodando tórax, porra, fazer toracotomia, fazer tinectomia, é, nas outras partes da cirurgia geral mesmo, como PS. Então, pô, todas as cirurgias do PS que chegam de dia é do R3. À noite, feriados, fim de semana, é do R2. Então, pode ser qualquer coisa que chegue, sabe? Então, pô, se precisar fazer colectomia, precisa fazer úlcera perfurada, enfim, laparotomia a roda, assim, sabe? Então, eu acho que foi bem legal. E geralmente chega alguns casos mais complexos lá também. Então, assim, é uma progressão, sabe? Talvez eu não saia com a mesma número de cirurgias de hernia e vesícula de alguém que fez Carapicuíba. Eu com certeza não vou sair. Talvez o que eles fizeram em, sei lá, 2 meses é o que eu fiz na minha residência inteira. Uhum. Mas eu acho que eu tive contato com mais cirurgia grande do que eles tiveram. Sim, sim. E assim, não acho que tem um certo e errado. Cada um vai ter aprendido mais de alguma coisa. Por exemplo, lá no nosso mapa cirúrgico, então as cirurgias que tem na semana. Enquanto lá em Carapicuíba você tinha 8 vesículas no dia e 8 hérnias no dia, a gente tinha as 4 hérnias na semana e 5 vesículas na semana. O resto era tudo colectomia, GDP, né, gastroduodenopancreatectomia, esplenectomia, cólon vídeo, bariátrica, gastrectomia vídeo, oncológica, não São oncológica, cirurgias bem mais complexas, né? cirurgias maiores. E aí, obviamente, o R1 vai ficar passando pinça, né? Não vai fazer Sim, um cólon vídeo logo no sim. R1. Mas você tem contato com isso, pelo menos, sabe? É, Que eu mas acho que é acho que bom. é interessante no sentido de construção de carreira, né? No sentido que, por exemplo, Sim. você já veio desde a faculdade pensa, não, eu quero me especializar, eu quero fazer, vai, uma segunda residência, uma pós, um fellow, um mestrado. E acho que é interessante, é porque você tem um contato com as cirurgias maiores que você vai devidamente aprender depois, que você já é um cirurgião geral formado, que você tem mais experiência, Sim. você sabe dos equipamentos, você sabe dos procedimentos. Se tem mais ou menos, você vai operar na sua especialização. Mas se é uma pessoa que, muito bem, eu quero, pra mim, só cirurgia geral basta, acho que seria ideal fazer no hospital uma residência mais prática, né? Sim, Tipo um SUSão da vida. exato. Talvez a gente não saia com a maior mão de trauma, PS, enfim, de abrir uma barriga sozinha 3 horas da manhã assim que a gente sai da residência. Acho que tem outras residências que talvez te preparem melhor para isso. Só que eu acho que a experiência de clínica cirúrgica que a gente tem lá é muito boa. Talvez uma das melhores que tenha, pelo menos aqui em São Paulo, sabe? Principalmente assim, por exemplo, a gente não tem tantas vesículas na semana. Só que a gente pega muita complicação de vesícula que alguém fez fora e aí foi pro IANSP, entendeu? Então a gente não, nem sempre tem o volume de aquela vesícula lisa, do cara que só tinha uma cólicazinha biliar e vai operar. Mas a gente pega muita vesícula bucha que foi operada, foi reoperada, deu fístula e tem que fazer uma derivação bilidigestiva e tudo. Então, eu acho que esse contato é muito bom, principalmente para tocar esse pós-operatório, sabe? Eu acho que ao longo da minha residência aí, eu fui dando plantão em alguns lugares de Suzão, assim, tipo, cirurgiões, ou até como cirurgião, em alguns hospitais que tinha alguns chefes que iam acompanhando a gente também. Cara, você vê cada coisa, assim, da pessoa não tem a menor ideia de como manejar alguma cirurgia um pouco mais complicada, sabe? Que eu, quando eu tava na residência, já tinha uma noção um pouco melhor do que o plantonista estava no dia anterior e tava fazendo um monte de coisa de besteira, sabe? Uhum. Mas, assim, prós e contras, né, da residência. E que você tava falando do trabalho fora, você conseguiu? Como que você já conseguia dar plantões de cirurgia mesmo fora? Ou você dava plantão de pronto-socorro? Como que é? Cara, assim, desde que eu entrei na verdade, assim, o plantão de clínico, eu só dei um na minha vida. Tipo, foi logo que eu formei da faculdade, sabe? Aí já acabei entrando direto na residência, então, é, graças a Deus, nunca mais tive que dar nenhum como clínico. Mas não é. Parece até boca de como clínico. Nunca Com mais. todo respeito aos amigos clínicos aí, mas. É, mas no R1, zero plantões fora, só a residência geral já foi suficiente pra quase dar um burnoutzão. No R2 já consegui dar mais plantão fora, mas eu dava mais como cirurgioide. Essas UPAs aí que exigem só como um R2 para dar um plantãozinho fora de cirurgião. E aí, assim, você não vai ter que operar ninguém, né? Você só vai ter que saber essa clínica cirúrgica básica, de fazer uma suturinha, fazer um abscesso, investigar uma dor abdominal e uma outra coisa de alguma especialidade que chegue, alguma trombose, algum cálculo renal, alguma coisa assim. Que é tranquilo, assim, pra quem já tem uma vivência de um PS do IANSP, por exemplo, porque ali, meu amigo, chega de tudo, das coisas mais complexas possíveis. E a gente tem essa retaguarda, assim, de ter sempre alguém pra discutir, que é muito bom isso lá no IANSP. Dificilmente a gente fica sozinho,
que não tem ninguém. Pelo menos um R+, vai ter ali na hora pra conseguir discutir com você. E se ele não souber, vai ter um chefe também que, enfim, nem que você tenha que acordar ele ou tenha que ligar pra ele, ele vai conseguir te ajudar em alguma bucha que aparecer. E aí comecei a dar alguns plantões, em alguns estágios que eu rodava, e tinha algum chefe que às vezes estava coordenando algum serviço em algum hospital fora, algum hospital secundário ali que tava de cirurgia. Aí eu ia junto com ele, porque aí eu não sentia segurança ainda de pegar um plantão como cirurgião, ainda estando na residência de cirurgia, sabe? Então eu ia, pegava o plantão junto com ele, e se tivesse alguma cirurgia, eu entrava junto com ele. Então era meio que, extensão da residência, porque eu tava junto com o meu chefe, né? Mas, enfim, agora no R3, é, dei alguns plantões também, mais ou menos nesse esquema. Bastante em UPA e tal, mas pra conseguir aí ganhar dinheiro, me sustentar só, Uhum. sabe? Mas, tipo, você fazia tinha uma frequência assim? Ou era. Ah, deu hoje. Cara, assim, acho que a gente não tem uma rotina muito linear, assim, ao longo do ano. Tem estágios que você faz muita coisa no IANSP, não tem tempo pra nada. Tem estágios que é bem mais de boa. Então você consegue pegar alguns plantões fora. Então, já teve mês que eu dei, sei lá, uns 7, 8 plantões. Teve mês que eu não dei nenhum. Tipo, mais ou menos nessa média, assim, sabe? Uhum. Que Não, não é não tem. média. Não tem. Exato, Não tem regra. exato. Mas mais a partir do R2 para R3. No R1, cara, tinha semana que só na residência ali fazia 120, 126 horas na semana. A Nossa. semana tem 162. Então, assim, não tinha como dar Dormia nem lá. 12 horas fora. Mas aí você morava perto lá do hospital? Sim, sim, eu acho que isso é uma coisa que é fundamental. Tem amigos, tem colegas iguais meus que não moram tão perto, moram uns 40 minutos. É ruim assim, sabe? Porque é uma hora ali do dia que você tá perdendo, mas moro perto de Ansp, que acho que isso ajuda bastante. Ah, sim, eu moro perto também lá. É, É um dos lugares que eu tô cotando pra fazer, de verdade. boa. Eu acho que, tipo, minha intenção é tentar passar direto. Sei que tá difícil, mas Uhum, tô ralando todo dia. Comprei esse iPad aqui pra fazer questão. Tô não sei onde faço questão. Tô boa. esperando faço questão. E falando de questões, você é um cara novo até. E como que você fez pra passar, né? Passou direto? Como que foi essa rotina de estudos? Como que você fez pra dar certo? Cara, assim, eu acho que talvez eu não seja a melhor pessoa, assim, pra falar alguma explicação milagrosa do que eu fiz diferente. Eu acho que eu não fiz nada diferente, assim, do que falam pra fazer, sabe? Via as aulinhas, fazia minhas questões, fazia bastante prova antiga. Eu acho que isso eu caprichei bem, assim, nas duas preparações, de fazer bastante prova antiga. E acho que, cara, tentar aprender com os seus erros, sabe? Então, pô, se eu tô fazendo as questões, eu tento realmente entender o conceito do porquê que eu não acertei essa questão, e não só ir fazendo 50 mil questões à toa, sabe? Mas, cara, eu acho que é uma coisa que eu acho que talvez seja diferencial meu, em relação a outras coisas, não necessariamente do estudo, mas a parte de ter calma para fazer a prova, sabe? Não acho que eu seja uma pessoa que fica nervoso para a prova, que, enfim, fica ansioso, pensando muito, não sei o quê, na prova dá branco. Eu acho que eu consigo manter a calma na hora da prova, sabe? E tentar pensar junto com a prova, pensar junto com o examinador, o que que ele vai querer, ter as manhas de fazer a prova, tentar ir por eliminação, tentar ver o que que ele tá querendo de conceito nessa questão, tentar ver o que que ele já cobrou em provas antigas. Tanto é que acho que ao longo dessas últimas provas que eu fui fazendo, eu fui melhorando o meu desempenho ao longo das provas que eu fui fazendo, sabe? Uhum. Da primeira prova que eu fiz para a última prova que eu fiz, que foi o IANSP, eu acho que eu tava no final já muito mais, é, vamos dizer assim, malandro pra prova, sabe? Então sabia mais ou menos o que que o cara ia querer fazer, o cara ia querer que eu respondesse a partir daquela pergunta, sabe? Principalmente porque eu vi muita correção de prova antiga. Então eu fazia a prova, por exemplo, do Einstein. Eu assistia lá a correção de prova, e aí eu ficava tentando pensar na hora da prova, pô, o que que eu pensei que eu marquei errado e não marquei a certa que ele queria, sabe? E aí ia tentando, tipo, mudar o meu pensamento na hora de responder as questões nas próximas provas, sabe? É que tem coisa que é muito além de você saber o conceito, né? Você saber fazer a prova, né? Você tem que Exato, aprender a fazer que o cara cobra, como ele pede. exatamente. E, cara, cada questão, assim, cada banca, você vai vendo que cada banca tem um jeitão de prova, sabe? Então, ao longo do tempo, quando você vai fazendo mais e mais questões, você vai pegando o jeitão das coisas, sabe? Uhum. E acho que, enfim, fazer o básico bem feito não dá errado, sabe?
Uhum. Mas é questão pra caramba, vi as aulinhas pra pegar o conceito e bastante prova antiga. Eu acho que Boa, boa. E fora esses rodízios que a gente comentou, teve algum que você não gostou, que você falou, cara, não é pra mim? do que Obrigado. você disse. Da que você passou na cirurgia geral, você passou em montes, vários. Mas teve algum que você falou, putz, não gostei, ainda bem que acabou. Cara, eu acho que eu posso pontuar duas coisas. Eu acho que a plástica foi uma surpresa pra mim, na Sério? verdade. Não que eu tenha odiado o estágio, assim, foi um bom estágio. Eu acho que foi ótimo eu ter passado nele por ter me ajudado na decisão. Mas foi um estágio que eu tava com uma ideia que eu ia gostar muito mais do que eu gostei. Mais por uma expectativa minha do que pelo estágio em si ser ruim, sabe? E acho que o outro que eu devo pontuar é o meu estágio na vascular, Uhum. que eu também não odiei, eu acho que foi um estágio muito importante pra mim, para minha formação, porque foi o mais desafiador, com certeza. Foi meu primeiro estágio na residência Hum. e é o estágio mais difícil do R1. Então eu entrei logo na vascular, que é o que tem a maior carga horária, que a gente tem que chegar às 4 horas da manhã para biocurativo Nossa. e 100 horas para sair, embora 2, 3 horas da manhã para voltar de novo no dia seguinte, sabe? É, e além disso, a gente roda por ciclos lá, né? Então, dependendo do ciclo que você tá, você roda um mês e meio, 2 meses. Eu rodava 2 meses e meio. É, um mês e meio, quer dizer. E aí, na metade desse meu estágio, saiu a menina que tava rodando junto comigo e entrou um outro cara. Tipo, largou a residência e entrou outra pessoa. Não, não, ela saiu desse estágio Ah, e foi pra outro. tá. E o cara que entrou nesse estágio pra rodar comigo, ele largou no dia 2 de abril. Nossa, tipo, trancou. Tipo, 2 dias depois que ele podia sair pra rodar a lista pra outra pessoa. Porque até dia 30 Nossa. de março, se alguém sai, ele chama o próximo da lista. Então, quando ele saiu, não podia chamar mais ninguém. Nossa. Então, eu tive que fazer o resto da vascular sozinho. Nossa. O que já tava difícil, conseguiu ficar pior, entendeu? Nossa, velho. E é assim, os R+, tentaram ajudar no que eles poderiam, mas os R+, também estavam em março. Então, eles também estavam pegando as coisas dele e tudo. E assim, sobrou pra mim, sabe? Isso foi difícil pra caramba. Tipo, muito mais difícil do que eu imaginava. Só que foi bom, porque eu vi que, cara, eu conseguia fazer, sabe? Tipo, a cobrança era muito alta. Os meus R+, eu acho que foram muito legais comigo nesse ponto. Tipo, eles entenderam, só que assim, a função tava lá, entendeu? Alguém precisava fazer. Sim, sim. Então, cara, foi muito desafiador pra mim e eu vi que eu conseguia fazer muito mais do que eu conseguia. Nos próximos estágios, quando eu entrava e eu tava com o time completo, eu até respirava assim e falava, nossa, até que não é tão ruim assim, sabe? Mas ficou um ano nesse suspense, né? Ficou um ano nesse negócio. Então, eu e o cara que tava atrás desse cara que saiu, a gente se ferrou o ano inteiro. Foi o ano inteiro rodando com um a menos, o que era pra rodar em três, a gente rodava em dois, o que era pra rodar em dois, a gente rodava em um. Nossa. E, cara, foi foda isso, porque foi um R1 mais difícil do que alguns outros tiveram, que não tiveram que rodar por ele. Só que foi bom também, porque, cara, eu vi que sempre dá pra piorar. Então, então, cara, com isso, cara, se tá ruim, beleza, faz aí, e bola pra frente, sabe? Não fica chorando, porra, tá difícil, não sei o quê. Cara, vê o que você tem que fazer, faz, resolve pra acabar, sabe? E você tem algum plano com o futuro, com relação a. Você ainda tem mais tempo pela frente, né? Tem mais uns 3 anos. Sim. Mas você tem algum plano para depois de. Se você quer ter o seu próprio consultório, se você quer ir para fora do Brasil, se você quer abrir empresa, o que você quer fazer depois de terminar? Cara, assim, eu ainda não tenho muito certo o que eu quero fazer. Na verdade, eu nem sei quanto tempo ainda vou ter de formação, porque vai ter esses 3 anos de URO. Não sei se depois eu vou querer fazer algum fellow ou alguma coisa assim, que na URO não é obrigatório você fazer, mas muitos fazem fellows de disfunção, andrologia, uro-oncologia, sabe, que pode agregar na sua formação. Mas acho que como eu não sei nem para qual área eu vou querer fazer, fica meio incerto, sabe? Acho que eu faria algum fellow, tanto aqui no Brasil, em algum serviço, com certeza faria no Yance, porque tem ótimos fellows. Talvez faria alguma coisa fora do Brasil, mas não sei ainda. E, cara, no futuro, assim, pretendo ter uma rotina muito cirúrgica, de ter cirurgias, pretendo ter um consultório, mas ainda tá incerto, assim, sabe? Acho que isso é uma coisa que eu vou começar a construir agora na urologia, conhecer muita gente, vou conhecer muitas coisas que podem ser feitas dentro da urologia. É, e acho que assim, essa minha cabeça de não fechar portas antes da hora, acho que tá dando certo até agora. Então, vou manter por enquanto nesse raciocínio. Ah, sim. Mas e teve alguma outra especialidade que você, fora da cirurgia geral, que você brilhou os olhos também? Que você ficou em dúvida ou não teve dúvidas? Cara, assim, quando eu tava pensando ainda,
Uma das opções era anestésio também, porque eu sempre gostei dessa parte de centro cirúrgico. Mas aí eu brinco até que assim, ia ficar que nem um cachorro vendo frango na padaria, assim, sabe? Ia ficar vendo as coisas acontecer ali e eu atrás da mesa É, cirúrgica, pô, não conseguindo fazer nada. Então acho que anestésio não saiu de cogitação por causa disso. Outra coisa que eu gostava também, mas acho que era mais, assim, porque eu gostava da matéria, era cardiologia. Então até chegava a ajudar o pessoal com eletro e tal, dava uma ajuda para o pessoal antes das provas. Algumas salas aí já conseguiram ter um curso aí de eletro. Mas era mais curiosidade assim, sempre foi cirurgia mesmo a opção, sabe? e perfeito. E só para esclarecer, que era para ser uma das minhas primeiras perguntas, mas o que que de fato faz, o que que diferencia o cirurgião geral de outras especialidades? O que que é próprio do cirurgião geral de fazer? O que que ele faz mesmo? Cara, o cirurgião geral, ele é um cara que sabe um pouco de tudo, mas não sabe nada muito aprofundado. Então, assim, traçando um paralelo, acho que talvez você comece a se pra entender. O clínico, nossos amigos, ele roda em várias especialidades. Então, ele roda na cardiologia, na pneumo, roda na endócrino, enfim, roda em vários. Só que ele não é especialista de nenhuma delas. Mas ele sabe mais ou menos como manejar uma insuficiência cardíaca, como manejar uma diabetes. Então, o cirurgião geral é mais ou menos parecido, só que das partes cirúrgicas. Então, a gente roda em todas as subs. Se chegar, pensando no cirurgia geral, se chegar algo da uro, então chegou alguma pedra, alguma coisa de litíase, ele vai saber mais ou menos manejar, vai saber o que que é urgente, o que que não é urgente. Se chegou algum cara da vascular, algum pé diabético, alguma isquemia vascular, ele vai saber mais ou menos conduzir o que é urgente, o que que não é, o que que tem que internar, o que que pode acompanhar no ambulatório. Então, a gente tem uma noção dessas subs. E a parte da cirurgia em si, a gente faz basicamente as coisas da cavidade abdominal. Então, chegou parte de trauma, chegou abdômen agudos no geral, inflamatório, perfurativo, obstrutivo, alguns procedimentos de urgência, então tem que fazer alguma crico, alguma traqueostomia, drenagem de tórax, acesso venoso central, ahn, enfim, acho que essas coisas mais, vamos dizer, mais comuns, mais corriqueiras da parte de aparelho digestivo e alguns acessos, algumas coisas de pronto-socorro que acabam ficando com o cirurgião na porta. Mas, inclusive, eu acho que isso é uma coisa boa do IANSP, a gente ter esse contato com essas subs. E ter essa parte mais complexa delas, principalmente no pronto-socorro, da gente conseguir sair dos estágios do PS, tendo uma noção do que é urgente, o que eu tenho que ligar agora pro R+, lá da vascular, cara, tem esse cara aqui que tá com um pé isquêmico, que é um Rutherford 4, tem que internar agora. Então, o Rutherford 3 tem que internar agora. Vai perder o pé, vai ter que amputar. Pra um cara que, não, esse cara aqui tá com esse pé, tá doendo, mas, pô, dá pra só acompanhar, não sei o quê. Acho que isso é uma coisa que vai levar pra fora, pros hospitais, pra não acabar fazendo tanta iatrogenia por Sim. aí. Mas eu acho legal que dos serviços maiores é que você vê o que deve fazer, né? Porque tem muitos hospitais que você vê, que você roda estágio e você aprende, na verdade, o que você não fazer. Você vê tanto de Sim, atrogenil, tanto de coisa, não só da parte médica, mas também da parte das outras profissões de saúde, enfermeiro, físio. E acho que deve ser uma experiência muito bacana você ver um serviço completo, né? Um serviço com uma equipe multi completa, com uma sim. equipe médica completa, né? Com recurso. Que às vezes que o IASP, na verdade, não é SUS, né? Se não estou enganado. O IANSP ele é um SUS Plus, vai, Ele é que a um. gente brinca. Ele é da rede do SUS, só que ele é um convênio dos servidores do Estado, né? Então, todos os servidores aí, professor, policial, enfim, pessoas que trabalham aí no governo do Estado de São Paulo e os seus dependentes, eles têm acesso ao IANSP, né? Então, não é porta aberta de se alguém, por exemplo, cair na rua e bater a cabeça, poder abrir ficha, né? Óbvio que se for alguma urgência, alguma emergência, vai ser atendido por ser um hospital, mas se não, você não tem o plano IANSP, você não pode ir nem ao PS de lá, entendeu? Teoricamente. Sim, é interessante, né? Isso é bom porque assim, a gente acaba tendo um volume de SUS, né? A gente acaba tendo uma vivência mais ou menos de visita, ambulatório cheio, essas coisas de SUS, mais num hospital com recurso, né? Então a gente tem parte de material, pinça de energia, curativos,
próteses, enfim, a gente tem muita coisa que custa caro e que às vezes num SUS, no hospital secundário, você não tem, sabe? Uhum. E você viu alguma coisa que chamou muito a sua atenção na residência, que fala, nossa, eu preciso falar isso ao vivo, no podcast, para que as pessoas saibam, não façam isso, façam aquilo. Não só em termos da residência, parte médica, mas da parte de saúde, assim. Cara, tem muita história, viu, Ian? Algumas eu não posso falar aqui, mas, cara, eu acho que assim, sei se alguma história tão marcante que me vem à cabeça agora, mas talvez uma, uma coisa que eu gostaria de falar pra alguém que vai fazer alguma residência, alguém que vai fazer a cirurgia geral, eu acho que seria, cara, você vai fazer a sua residência. Então, independente de onde você esteja inserido, como você se porta, como você conversa com as pessoas, como os chefes te veem, como os seus R iguais te vê, como os pacientes te vê, quão a sério você leva a residência, sabe? Acho que tudo isso vai influenciar muito no que você vai aproveitar, no que as outras pessoas vão poder te dar de oportunidade mais pra frente e o que você vai aprender ao longo da residência, sabe? Porque a gente tem vários exemplos muito bons e vários exemplos muito ruins ao longo da residência. De pessoas saírem queimadas na residência, de a gente ter certeza de nenhum chefe querer dar nenhuma oportunidade para ela. Do contrário, de algumas pessoas que você fala, cara, certeza que se esse cara quiser trabalhar com qualquer chefe aqui, ele vai ter as portas abertas por ele ter feito a sua parte bem feita, sabe? E assim, a residência, cara, é um período que com certeza vai ser um dos piores anos da sua vida, mas vai ser os anos Nossa. que você mais vai crescer. Isso eu falo com certeza, assim. A pessoa que eu entrei antes da residência pra agora, cara, eu acho que eu tenho outra cabeça, outra vivência. Eu acho que quando a gente sai da faculdade, apesar da São Camilo ser uma faculdade que a gente é muito bem formado, a gente sai com uma noção muito boa de tudo, comparado assim com coisas que eu vejo por aí de outros recém-formados, a gente sai com uma base muito boa. Mas, cara, a gente não tem noção ainda direito do que é ser médico, sabe? Do que é você ter as suas responsabilidades, do que é você realmente saber o que você tem que fazer. E isso na residência, cara, é ali onde você aprende, sabe? Hoje em dia, óbvio que não sei de tudo, tô começando ainda, tô na metade ali da minha formação, mas hoje em dia eu tenho muito mais segurança para saber o que fazer como médico, sabe? Dentro da minha área ali, do que eu saí quando eu era recém-formado, mesmo que fosse para atender uma gripe, entendeu? Uhum. Porra, sabia nem prescrever direito uma coisa ou outra, tinha medo, sabe? E agora eu tenho mais confiança por causa da minha vivência, sabe? Por botar a cara ali, errar, aprender, tomar xingo, receber elogio, enfim, toda a vivência da residência, acho que foi fundamental, assim, para o meu crescimento no geral, sabe? E como que você conciliou a sua vida pessoal de treinos, de família, de outras coisas, assim? Porque é uma jornada, Sim. uma jornada bem árdua, né? E como que você É. conseguiu fazer isso? Cara, eu acho que a residência geral custa caro. Custa caro, assim, é bem difícil você conciliar tudo. É, e acho que invariavelmente alguma parte vai ficar descoberta em algum momento, sabe? É meio que um cobertor curto, que você tenta o tempo todo puxar para um lado, sabe? Mas, assim, a residência de cirurgia geral, cara, assim como todas as residências, é um passo, cara, determinante na sua vida, sabe? Então ela tem que ser uma das suas prioridades na sua vida, sabe? Mas acho que é importante também você não deixar isso tomar conta da sua vida como um todo. Eu acho que é importante você, porra, manter uma sanidade mental, é, conseguir dar atenção às pessoas que são importantes a próxima a você, sua família, seus amigos, enfim, todo mundo que você gosta, sabe? E é difícil, sabe? Mas eu acho que as pessoas que gostam de você entendem, elas vão saber que você está passando por esse momento e, assim, vão entender às vezes se você não conseguir estar tão presente quanto elas gostariam, sabe? E eu acho que é isso, cara. Eu acho que as pessoas são muito importantes nesse momento também, porque vai chegar um momento que talvez você não perceba, mas você vai estar esgotado. Às vezes você não vai perceber isso, mas você vai estar esgotado. E quem tá do seu lado, quem te conhece faz tempo, vai saber que você tá esgotado e, porra, às vezes vai dar uma ajuda. E com certeza, todo mundo que teve esses 3 anos do meu lado, assim, me ajudaram quando eu precisei, foram, tipo, fundamentais pra eu conseguir passar por isso também, sabe? Uhum. Então, assim, vai ser difícil.
É, Vai, vai ter algumas coisas, algumas partes ruins, algumas perdas ao longo desse período, mas eu acho que faz parte, sabe? mas eu acho que você tem momentos da nossa vida, eu tava vendo hoje antes de vir pra cá, que é um cara que ele é cirurgião geral também, e ele tem um canal no YouTube que ele fala essas coisas mais de filosofia, medicina, a parte de empreendedorismo. Ele tá falando que tem momentos da vida que você tem que ter alguns desequilíbrios, né? Sim, Que, por perfeito. exemplo, às vezes não consegue ter prioridades. Você consegue ter uma prioridade. Sim, Que às vezes você tem que sacrificar algumas coisas, convivência, enfim, dinheiro, que, na minha opinião, às vezes é um dos bens menores, assim, que tem coisas muito mais importantes. sim, Enfim, mas é por uma boa causa. Você tem que pensar no seu eu daqui 10, 20, 50 anos, com né? certeza, com certeza. E, E, cara, você só entende o que é residência quando você tá vivendo isso na pele, sabe? Eu sempre soube que a residência de cirurgia geral ia ser difícil e pra mim ia estar tudo bem, por isso, sabe? Só que, cara, quando você tá lá vivendo todo dia isso, acordando cedo, sem folga, porra, meses sem folga, e aí estando lá, funço o dia inteiro, chega no meio você tá perdido e fala, cara, lembra até hoje de uma conversa que eu tive com uma irmã minha, que tava mais ou menos no meio, pro final ali do R1, sabe? Já meio esgotado. E aí ela tava de plantão na enfermaria e eu tava só lá terminando minhas funções. E a gente foi jantar, já era umas 10 horas da noite, assim. E aí eu cheguei e falei, cara, falei, tá gostando, não sei o quê. Eu, cara, sinceramente, não tô vendo sentido nisso daqui. Tipo, pô, tô trabalhando pra caramba, tipo, tô esgotado, não tô conseguindo fazer nada além disso daqui, pô, não consigo dormir direito em casa, durmo pouco, não consigo sair, não consigo fazer nada, não consigo ver as pessoas que eu gosto. Cara, eu sinto que eu não tô aprendendo nada. Tipo assim, se eu tô fazendo funça atrás de funça, sabe? Aí ela falou, cara, calma. Isso que você tá sentindo é completamente normal. Tipo, você não entende o seu crescimento até depois que você acabar o seu R1. Quando acabar o R1, você vai ver o quanto você aprendeu e o quanto você vai conseguir ensinar pros seus R-. Assim, só confia no processo. Não desiste, tá ligado? Não acha que isso daqui tá sendo tempo perdido. É normal isso. Cara, dito e feito. Foi a Thaisa que me falou isso. E aí, quando acabou, eu virei R2. Aí, realmente, eu olhei pra trás, comecei a dar alguns plantões fora e tal. E falei, caralho, realmente, eu sou um outro médico do que eu era, tipo, há um ano atrás, do que eu sou agora. E, assim, um salto absurdo, absurdo. E que eu não percebi isso ao longo da trajetória, sabe? E acho que todos os anos foi isso também, sabe? Do R2 também, do R3 também. Então, acho que o processo, ele funciona, sabe? Apesar de ser difícil, ele funciona. sim, mas vai dar frutos, né? Com certeza. Em 2040 tudo vai valer a pena. Mas a gente tem que ter, às vezes, algumas bonificações na nossa vida, né? Sim, Tipo, sim. a sua prioridade agora é a residência, mas às vezes Exato. sair, às vezes viajar, às vezes ter um hobby, É, exato. corrida. É, E, cara, é um processo longo, assim, né? Eu lembro quando eu tava entrando na residência e eu tava pesando esses prós e contras de, porra, será que devo ir pro IANSP? Será que devo ir pra outro lugar? Tinha passado na ABC na época também. Falei, porra, pra onde será que eu devo ir? Será que eu devo tentar o Suzão? Vai que roda pra mim no Suzão. E aí eu conversei com o Pepe da turma 14, né? Que é o Lucas Nascimento. Hoje em dia ele é fellow de disfunção lá na HC, inclusive da URO também. E aí, cara, ele sempre me ajudou muito, assim, desde a faculdade, tudo nessa parte de. Ele também ter ido pra cirurgia geral. Quando eu entrei na cirurgia geral no IASP, ele já era da URO. E aí, quando eu entrei lá, ele falou: cara, quando você entrar aqui, você não vai operar na R1. Talvez você opere na R2. Eu acho que você opera na R3. Mas, isso daqui não é uma formação de 3 anos. É uma formação de 6 anos. Então, quando você entrar aqui, pensa que não vai acabar daqui a 3 anos. Vai ser só o começo de uma jornada de 6 anos. E é essa cabeça que todo mundo tem que ter quando entrega algum serviço grande. Seja no IANSP, no HC, Santa Casa, Unifesp, enfim, todos os serviços maiores que o R1, R2 acaba. Mas o R1, né? Não acaba tendo um volume tão grande de cirurgia. Cara, você tá vendo outras coisas. Então, é, não são 3, são 6 anos pra cirurgia, sabe? sim, E sim. isso acho que me ajudou também a pensar uma coisa mais de longo prazo, sabe? É, é, Confiar no processo. sim, é que é uma parte também acadêmica também, né? Que você tá aprendendo, você vê mais. Porque a gente, na faculdade, a gente vai, por exemplo, 3 meses só de cirurgia. Tem alguns Sim, pitacos. Você tá vendo em 3 anos. Muito, muito mais tempo. E você tem mais detalhes, tem mais coisas que você vai se tornar um especialista nisso, de fato, né? sim. E é uma cobrança maior, e de fato poder trabalhar com isso também.
que você vai ganhar também mais experiência também trabalhando depois, posteriormente, você com seus pacientes, com seus plantões. E são frutos que vêm. São coisas interessantes. E no mais, você tem alguma mensagem para passar? Algum conselho para mim que quero prestar a prova? Cara, eu acho que assim, eu acho que a prova pro R1 é a mais difícil que tem. Eu acho que, vendo agora que eu estudei pra prova de R+, comparado com a prova de R1, eu acho que a R1 é a mais difícil que tem, pela quantidade de matéria, cara, porque você tem que estudar medicina. E aprenda todas as matérias, coisas de especialista, da GO, coisas gerais de preventiva, coisas de uma subespecialidade da cirurgia, da uro. Então é muita coisa que você tem que saber, cara, pra uma prova que tem muito concorrente. Tem muita faculdade de medicina hoje em dia, então a concorrência é muito grande. Então eu acho que é a prova mais difícil, talvez. Mas eu acho que, para quem realmente quer cirurgia geral, eu acho que você tem que pensar algumas coisas antes. Primeiro, se você está disposto a pagar o preço da residência de cirurgia geral. E segundo, se você realmente quer ter a vida como é, a vida do centro cirúrgico, entendeu? Se você realmente quer estar no centro cirúrgico o tempo inteiro, gosta de estar fazendo cirurgia, ou se é uma coisa que só brilhou o seu olho na hora que você passou na faculdade, que, porra, achei super legal, tal. Só que, porra, se você vai pra cirurgia, você fica cansado, entendeu? Porra, caramba, a cirurgia tá demorando, não sei o quê. Sim, óbvio que eu ficava cansado também, mas, porra, entrava nas cirurgias quando era interno, quando tava no começo da residência ali, pô, podia durar 10 horas, não sei o quê, só de eu estar vendo as coisas, poder encostar, poder fazer algum passinho ali, já ficava super animado, sabe? Eu acho que essa não diria amor, mas assim, porra, essa vontade de você querer fazer cirurgia, de você ser o cirurgião, é o que vai te motivar pra você passar por todo esse processo que vai ser horrível, Uhum. mas vai valer a pena no final, sabe? É que eu acho que essa questão de horários e rotinas que depende muito da fase da vida que você tá, né? Que você tem que encarar como se fosse uma empresa. Você está na empresa, empresa IANSP, um cargo de residente, e tem os 6 níveis. Aí Perfeito. você tem que encarar como se você estivesse numa empresa. Ai, eu sou. Eu vi uma coisa que era. Ah, eu sou auxiliar de escravo. Agora eu sou o escravo profissional. É tipo isso. Agora. E depois você pensar, depois eu posso. Cara, eu posso ter a minha rotina, eu posso falar, eu não quero trabalhar tal dia, eu posso atender esses dias, eu posso dar plantões tais dias e pensar que vai melhorar as coisas, né? Sim, eu acho que, cara, se você tá disposto a passar por isso, você tomou essa decisão, então, cara, não mude a sua decisão que você tomou. Porque ao longo dos anos, a residência vai te testar, com certeza. E diariamente ela vai te testar pra ver se você realmente quer aquilo. Então, eu acho que você tem que ter muito claro na sua cabeça tudo que você vai ter que abrir mão pra onde você quer chegar, sabe? E, cara, eu acho que é uma coisa que, vendo agora, que já passou esses 3 anos, eu vejo que não me arrependo de ter feito, mas também não sei se eu faria tudo de novo. Porque foi muito ruim. Não, não quero replay, não. Mas não me arrependo nem um pouco, cara. Eu acho que foi essencial pra mim em vários sentidos. Eu acho que é importante também, em alguns momentos, você ficar feliz, sabe? Do que você conquistou. Então, por exemplo, mesmo você que não passe na residência agora de primeira, como cirurgião clínico, enfim, na residência que você gostou, Tem clínico. ou você que passou para cirurgia, fez cirurgia e agora não passou para alguma sub, cara, esteja grato por onde você chegou, sabe? Porque Ah, sim. alguns anos atrás era ali que você queria estar. E às vezes a gente esquece disso também, sabe? Ah, sim. Pô, eu falo isso pros meus R iguais às vezes, que, porra, não sei se eu vou passar, não sei o quê. Pô, não sei nem se eu vou pro Confra que vai ter. Eu falei, cara, você tá formando cirurgião geral. Tipo, é o que você mais quis dos últimos, sei lá, 4, 5 anos, sabe? O que você vem fazendo diariamente. Então, porra, comemora agora, sabe? Pô, você formou na faculdade, comemora, aproveita as coisas, vai na sua formatura, enfim, aproveita o momento que você tá vivendo, porque o próximo momento ele vai ser difícil também. Então, se você não aproveitar e, porra, tá feliz por onde você chegou, talvez você sempre fique infeliz, sempre esperando o próximo momento chegar. E, cara, esse próximo momento, ele vai ser ruim, talvez pior do que o que você estava vivendo. Então, se você não tiver vivido o último, cara, você não vai conseguir ser feliz no próximo, sabe? Eu acho que Ah, essa sim. mentalidade é importante também. Acho que a gente tava falando é um filósofo, que acho que ele é dinamarquês.
ele é de um país nórdico diferente, que é o Kierkegaard, que ele falava que a gente tem esses dilemas de escolhas, né? Que às vezes Sim, você, você tem duas escolhas e você vai ser infeliz independente das suas escolhas, porque você vai se perguntar e se, e eu prefiro fazer a coisa de fato, que pelo que eu entendi dele é que você deve fazer as coisas, porque eu prefiro melhor se arrepender do que passar vontade. perfeito. Quando você É escolhe isso. uma coisa, está dizendo É, não a todas as outras, né? Então, exatamente, exatamente. Bom, Roger, a gente está encaminhando para o final do nosso programa. boa. Queria saber se você queria passar algum recado, alguma mensagem pro pessoal que tá assistindo a gente. Cara, eu acho que é isso. Acho que a gente conseguiu abordar bastante aí um pouquinho da cirurgia geral. Eu acho que eu tô aberto aí a todo mundo que quiser tirar dúvidas também sobre a residência, quiser perguntar mais. É, todo mundo da São Camilo aí sempre tá de portas abertas aí, pode me chamar que a gente bate um papo também. E, enfim, obrigado. Gostei de estar no papo aí, foi muito bom. Uhum. E boa sorte aí com o podcast. Acho que tem tudo para crescer. Obrigado, viu, Roger? E agradecer a vocês também que assistiram a gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. E dê uma conferida na Barbosa Jiu-Jitsu. E eu me despeço de vocês e vejo vocês no próximo Rochas da Saúde. Até lá.